aqui não se trata de um homem, vamos pensar nisso, pensando até um pouco teologicamente, né? E por que não emocionalmente? Porque é importante não separar essas duas coisas, né? Mas aqui não se trata de um homem que vai ser castigado por Deus, um homem sendo castigado por Deus, mas de um Deus tentando recuperar um homem. Isso é uma premissa importante, porque ninguém enxerga isso dessa forma, né? Nós enxergamos só o castigo. Obviamente que a forma como você enxerga o seu Deus é a forma que ele se manifesta para você, é a forma com a qual você vai se relacionar com esse ser, com esse Deus. Então, se nós enxergamos castigo sempre, ou milagre sempre, né, ou enfim, seja lá o que for, então é a forma como a gente enxerga. Uns enxergam um carrasco, outros enxergam um mágico que vai atender os seus desejos, um gênio da lâmpada, seja lá o que for, que aliás é uma máxima desse tempo, né? O fato, no caso de Jonas, é que a angústia de ter que escolher e tomar uma decisão, ela muda Jonas. A angústia nos muda. Você já foi mudado por uma dor, né? Ela nos muda. E aí, o segundo momento aqui, né, de Jonas, é esse momento onde ele precisa, digamos assim, né, a angústia o faz clamar a fim de nos transformar, né? Por isso, o episódio do peixe é significativo, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes do peixe, baleia, cachalote, essas coisas todas, que não é a minha intenção. Mas eu quero pensar aqui com você no que esse peixe emocionalmente pode simbolizar para Jonas. Ele entra numa profunda angústia diante da convocação de cumprir uma tarefa, ele não dá conta dessa tarefa, ele não se sente pronto para escolher aquilo, então ele foge. E nessa fuga ele faz a sua correria e tenta ir o mais longe possível. No meu olhar, ele não está sendo perseguido por Deus, a fim de Deus puxar a orelha dele, mas ele está sendo perseguido por Deus a fim de que Deus o restaure, o reintegre. E então o mar e o peixe aqui, eles vão entrar como símbolo, né, desse lugar de solidão, de ficar só, né, um lugar de, por que não de acolhimento, né? É uma regressão, é um retorno a um lugar, né? Quando ele se vê naquele episódio, naquela situação, ele então se vê sozinho, ele e somente ele, suas angústias, suas dores, suas decepções, suas vontades e as suas frustrações. A partir daí, essa viagem, né, esse retorno, essa regressão, pode ser sim um ambiente onde ele é sustentado, ele é mantido, né? Onde ali a relação muda, a relação dele com ele mesmo muda, a relação dele com o seu povo é passado por algum processo ali de ressignificação, e a relação até com aquilo que ele precisa fazer é redimensionado, né? Então ele é retornado, ele é regredido, né? Ele volta para um lugar onde ele possa sustentar realmente a sua dor. E aquele espaço é um espaço escuro, é o ventre de um peixe, né? Ninguém, acredito eu, passou por uma experiência como essa. Talvez se você tivesse ficado preso por muito tempo, sozinho no elevador, por exemplo, né? Que tivesse acabado a energia, ou tido uma experiência de ficar à deriva em alto mar,
sozinho, talvez você entenda mais ou menos o que isso acontece, né? Essa ideia aqui é que o peixe aqui emocionalmente ele vai representar um espaço onde ele pode retornar a si mesmo, sua dor, a sua angústia de forma minimamente segura, vamos dizer assim. Ali não tem olhar, não tem julgamento, talvez o sentimento de que minha vida vai acabar aqui e que não há possibilidade para mim. É um ambiente de sustentação. Ele sabe, embora ele esteja fugindo, ele havia se declarado há pouco, antes de ser jogado no mar, que a responsabilidade era dele, ele assume o seu papel nessa responsabilidade, ele sabe que Deus está atrás dele e que aquelas adversidades estão acontecendo por causa da sua resistência em fazer aquilo que ele se comprometer a fazer. E então ele sabe que aquele ambiente não é só um ambiente de punição apenas, mas é um ambiente de ressignificação. E isso faz com que todo mundo faz numa hora de desespero, né? O que você faz numa hora de desespero? Você junta as mãozinhas e clama. Eu nem vou questionar aqui a sua intenção em clamar, né? O que eu vou dizer é que nós clamamos na hora do desespero, diz o ditado, né? Que se o avião está caindo, o próprio ateu diz, né? Me salva pelo amor de Deus, né? O Winnicott trabalha com essa ideia de regredir, não no sentido de ser hipnotizado, né? E voltar a uma infância de forma inconsciente, mas a uma experiência onde você precisa retornar e reponderar e reorganizar algumas ideias e ressignificar tudo a fim de continuar. Não significa que você vai mudar de país, não significa que você vai mudar de marido, vai mudar de família, vai mudar de esposa, de pai ou de mãe, não. Significa que eu preciso me compreender, me entender dentro desse processo e ressignificar os meus objetivos, o porquê eu fiquei tão irritado e tão chateado e tão incomodado com isso, né? E aí é o que ele faz, ele aproveita aquele ambiente de solidão e até de algum desespero, de escuridão, que é uma coisa da qual eu tenho falado bastante, a necessidade de você ficar consigo mesmo, onde você vai ver a pior parte de você. Isso é reparador, isso é restaurador. Nós vivemos num ambiente onde nós estamos sempre ocupados, né, com fones de ouvido e com situações das mais diversas, com muitas falações, TV no celular, WhatsApp, seja lá o que for, mas nós nunca estamos sozinhos. Então, estar sozinho é uma oportunidade de você reorganizar, sim, de você retomar uma história e, a partir daí, você continuar de forma mais consciente. Talvez não tão apaixonado assim, que foi o caso de Jonas, mas você vai continuar consciente. Então, dentro do peixe, Jonas para e contempla o seu próprio silêncio, sua própria dor, sua própria angústia. Essa angústia fica muito evidente, especialmente na possibilidade de que ele não retome mais a sua própria história. Ele então ora e reorganiza o seu mundo interno, e é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de punição, mas nós estamos falando de reorganização interna, né? De admitir o meu papel em tudo isso, me refazer e continuar. Depois da missão, então Jonas vai, né? Então você sabe a história, não vou ficar me gastando aqui tempo. Ele é vomitado, por assim dizer, né? Não é uma coisa muito bonita de pensar, né? Mas ele é vomitado ali na beira de uma praia, próximo a Nínive. Ele é obrigado
a fazer o que ele se comprometer a fazer. Ele faz com má vontade, mas ele faz. Se tudo que você vai fazer precisa ser de boa vontade, não sei. Mas às vezes o que precisa ser feito, precisa ser feito. Então ele vai, faz, e o resultado é mais eficaz do que ele gostaria, né? Nesse caso ele não gostaria que as pessoas se arrependessem, mas aí isso acontece. E esse é um trecho rico, né? E muito importante, assim, o que a gente não explora muito, né? Que é a humanidade de todo humano, a insatisfação, né? O ser humano, por definição, ele é um ser insatisfeito. Ele nunca está completamente satisfeito com o que tem. Ele sempre pensa naquilo que ele pode alcançar. Então, depois que tudo dá certo, não aos olhos de Jonas, mas aos olhos do plano do seu Deus, né, do Deus que o convoca para aquela situação, ele fica irritado e não alegre, ele fica frustrado e não satisfeito, né? Ele entra, inclusive, num estado depressivo, né? Quase. Aí ele faz uma leitura muito simplista, né? Castigo e punição, todo mundo que erra precisa ser punido, e isso resolveria muitas coisas. Ele mesmo entendia que talvez merecesse ser punido, por isso ele se oferece para ser jogado no mar, né? Mas por que ele não queria que isso desse certo? É uma possibilidade de pensarmos aqui, né? Porque você... Porque isso confronta com algo mais profundo, né? Que é uma visão real de que ele não é tão bom quanto pensa, né? De que ele não é tão nobre como ele gostaria de ser. Muitas pessoas, muitos Jonas modernos, né, que ocupam funções chamadas proféticas, não chegariam a essa conclusão, né? Eles fariam um trabalho mesmo de má vontade, fariam marketing, se promoveriam em torno disso, né? Mas Jonas não. Jonas ele realmente expressa o que ele sente. Eu estou insatisfeito, né? Ele tem ali uma visão de justiça que tem um espaço apenas para a igualdade. Então, se eu sou punido, se o meu povo é punido, o seu deve ser também. A sua raiva fica muito evidente, ele tem que lidar com isso, né? E raiva é uma emoção assim, predominante na nossa trajetória, e precisamos saber lidar com ela. A raiva dele fica muito próximo à sua identidade, e a sua própria identidade, o seu self, o seu eu, ele é comprometido por ele mesmo, né? Tenho que ser bom, mas não sou, né? Tenho que fazer o que é certo, mas não acho isso certo. E aí essas dificuldades que um ser humano enfrenta na sua relação com o seu Criador, né? A dificuldade de lidar com Deus, que ao invés de dar as coisas prontas para mim, ele me faz me relacionar com as minhas próprias emoções e as minhas más vontades, e me faz perceber que eu sou um ser humano e que esse ser humano entra em colapso diante de uma satisfação não realizada, né? De uma história não saindo do jeito que eu gostaria, né? E aí Jonas, que mantinha como o pessoal diz aí, um preto no branco, né? Uma moralidade muito intensa em relação àquilo que é justo e injusto, em regras muito definidas, né? Em leis muito estabelecidas, ele entra em colapso, né? Porque aquilo vai contra as normas da lei, é um ímpio, é um gentil ali sendo salvo de forma arbitrária, simplesmente porque Deus quer,
quando na verdade Deus deveria destruir, e tudo isso colapsa a mente de Jonas e ele não dá conta, né? Então toda a história de Jonas foi baseada no fato de que a forma como eu olho as coisas pode mudar tudo, né? Não deveríamos ser tão rígidos com determinadas regras estabelecidas e que na verdade a minha percepção teológica nesse negócio é que, nessa história, né, é que na verdade o que Deus gostaria era apenas que Jonas enxergasse o outro com seus olhos. E a verdade é que ninguém quer fazer isso, porque os olhos de Deus, de acordo com a teologia, né, uma teologia honesta, uma teologia correta, são olhos de graça e misericórdia, né? De aceitação, de inclusão, independente da maldade que você faz. E isso é uma lição que ninguém enxerga em Jonas, só fica enxergando que ele é um homem fujão, né? Então é isso, tá? Aí a história se resume a isso. Jonas não é fujão, ele é um homem em conflito, né? Isso é muito claro diante da sua missão. Fugir para Jonas é não conseguir sustentar a sua estrutura interna, ele não tem maturidade emocional para lidar com aquilo que ele não está acostumado. Isso é mais comum do que você imagina. O peixe não é um castigo, né? Ele é, de certa forma, um cuidado do Deus que exige aquilo dele, a fim de que ele reflita, repense e no alto da sua angústia ele mude. E aí você pode pensar nisso, né? Do que eu tenho fugido emocionalmente, né? É o que eu evito de confrontar. Quais experiências eu não tenho conseguido sustentar na minha vida, né? E eu tenho um ambiente seguro para me reorganizar? Tem um lugar onde eu posso estar de forma segura, quase solitária, onde eu possa me reorganizar? E eu tenho maturidade para me reorganizar internamente, né? Isso é importante, tá? E aí, para finalizar, às vezes não estamos fugindo de Deus, estamos fugindo daquilo que Deus está tentando amadurecer em nós. E você há de convir comigo se tem uma coisa que muitos religiosos não são, é maduro, emocionalmente, espiritualmente. Tá bom? Primeira experiência, eu espero que você curta, não sei se ficou longo, mas é isso. Espero voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre alguns personagens, depois você me diga aí se gostou, você se inscreva lá, aperte o sininho, porque quando aparecer um episódio, esse episódio você será notificado. E eu estou aí querendo estabelecer a incrível marca de 200 pessoas no meu YouTube. Será um prazer, só falta 15, será um prazer se você for uma dessas 15, tá bom? Grande abraço, nos vemos em breve.